Boa noite. No programa desta segunda-feira, a gente entrevista Herbert de Souza, gerente regional oeste da CAERN, com sede aqui em Mossoró. E mais, a gente traz informações sobre leis de recomposição salarial dos servidores estaduais. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, você que nos assiste em Açu, Pau dos Ferros, Caraúbas, você em Natal, em Parnamirim. Muito obrigado pela audiência. Hoje o assunto é CAERN. Atenção, atenção. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, o gerente da Regional Oeste, com sede aqui em Mossoró, vem participar do programa, trazer informações sobre o fornecimento de água aqui de Mossoró. Tem alguma dúvida? Manda aqui através dos contatos que aparecem sempre aqui no canto da tela. Você que nos assiste neste momento, pode enviar a sua pergunta pelo Instagram, @Cenário Político TCM, e também no nosso WhatsApp, 98802-8941. Bem, a governadora Fátima Bezerra sancionou leis que tratam da recomposição salarial do funcionalismo público do Rio Grande do Norte. Acompanhe. O conjunto de leis complementares garantem a revisão permanente de recomposição salarial e recomposição de perdas salariais para servidores da administração direta e indireta e organização de carreiras. Fruto de um diálogo feito com muito senso de transparência e responsabilidade junto exatamente ao Fórum Estadual dos Servidores para valorização dos nossos servidores e do serviço público. Valorizar o servidor público, melhorando o seu poder de compra, para que ele possa se sentir cada vez mais motivado a prestar um bom serviço à sociedade. A partir de agora, os servidores públicos, civis e militares estaduais terão os salários revisados anualmente a partir já agora do mês de abril, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A estimativa é a de que serão beneficiados 32.063 servidores ativos, 25.979 aposentados e 5.673 pensionistas, totalizando 63,7 mil pessoas, acrescentando 1.210 docentes e 903 técnicos da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN. Dessa forma, ao todo, 65.828 servidores devem ser atingidos pela mudança. De acordo com a lei, a recomposição salarial dos anos de 2023 a 2025, conforme o IPCA, terá o alcance entre 13% e até 14% entre janeiro de 2025 e abril de 2026. O impacto estimado na folha de pessoal será de R$60 milhões por mês. Estamos sancionando uma política salarial permanente para os servidores. Anualmente, eles vão ter direito à recomposição pelo IPCA. É uma lei que valoriza o trabalhador do serviço público e, ao mesmo tempo, tem responsabilidade fiscal, porque está associada a metas fiscais. Além disso, nós estamos também sancionando um pacote de recomposição salarial de todos os servidores. Primeiramente, nós aprovamos já a recomposição da segurança pública, em seguida aprovamos da UERN e agora é sancionada a política salarial, a recomposição salarial dos demais servidores. Todos os servidores terão a sua reposição inflacionária garantida, além de avançar em correções de vários direitos dos servidores. Então, é um grande pacote que fortalece ainda mais o serviço público estadual. A gente vai tentar, nesta semana, trazer aqui o secretário Pedro Lopes para detalhar informações como, por exemplo, os gatilhos destas legislações, o cumprimento de metas do Programa de Equilíbrio Fiscal ou o crescimento da despesa bruta de pessoal do exercício em relação ao ano anterior, que não pode superar 80% do crescimento da receita corrente líquida, ou seja, o equilíbrio desejado poderá não ser
o efetivado. Então tem esse gatilho aí muito importante para o cumprimento destes reajustes salariais. É importante a gente ficar atento a isto, viu? Bem, para a gente iniciar aqui a nossa entrevista, uma última informação. A governadora Fátima Bezerra nomeou a enfermeira e especialista em saúde pública Maria da Saudade de Azevedo Moreira Machado para exercer o cargo de coordenadora articuladora regional de ações de regulação, redes, acesso à saúde e apoio à gerência de serviços hospitalares e assistenciais na 2ª macro-região de saúde aqui do RN, na região Oeste. Saudade Azevedo substitui a enfermeira pós-graduada em Administração e Organização de Saúde Hospitalar pela Universidade de Potiguar, Viviane Lima da Fonseca. Viviane estava nesta função, né, da CESAP Oeste e assumiu a Secretaria Municipal de Saúde lá de Açu. Portanto, Saudade Azevedo nesta nova missão é também, em breve, nossa entrevistada aqui no cenário político. Bem, vamos iniciar a nossa conversa com Herbert de Souza, que é gerente regional da CAERN Oeste, com sede aqui em Mossoró. Herbert, ele chegou já no finalzinho, né, do ano passado para esta missão e para a gente conhecer um pouco mais quem é o Herbert de Souza, já conta aqui a sua experiência dentro da CAERN. Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Como foi encarar esta missão? Na verdade, de onde vem o Herbert e como é receber esta batata quente aqui de Mossoró? Boa noite. Boa noite, Vanúbio. Boa noite aos telespectadores aí da TCM que estão nos escutando, né? Então, é uma missão, né, um tanto árdua aí, mas a nossa meta aqui como CAERN é a gente tentar regularizar hoje o abastecimento de Mossoró em alguns pontos, né, que estão, enfim, com dificuldades, né? Mas Herbert, antes de chegar aqui em Mossoró, né, era gerente lá na Regional de Açu, cidade que, né, a gente se formou lá, digamos assim, na parte, né, de gestão, foi uma escola e que eu gosto demais. Então, um trabalho que nós desenvolvemos lá, que, né, repercutiu e foi muito positivo, né, a gente vai tentar replicar aqui também em Mossoró, para tentar regularizar o abastecimento. É importante, né, que o cliente, a população, ela saiba que abastecimento de água não é tão simples, né? A gente pega essa água e a gente distribui através de tubulações na cidade, né? Que todo mundo sabe. Que assim, alguns pontos, o cliente ele tem certa dificuldade de compreender que a gente diz que o abastecimento está para certo setor, ele acha que o abastecimento já vai chegar naquela hora que a gente libera o abastecimento. Que hoje é uma meta, né, que nós temos aqui quanto gestor, que é uma gestão que foi definida pela diretoria, que ela está respaldada pela diretoria de operação, pelo diretor-presidente, né, que colocou a gente aqui com essa meta de regularizar o abastecimento, que em alguns pontos que hoje é uma problemática, assim como a gente também reduzir os vazamentos e trabalhar nos vazamentos, que também hoje é um grande problema. E nos buracos, que a maior reclamação que a gente tem hoje dentro da CAERN é falta d'água, vazamento e buraco, né? Então, a gente está com as linhas de frente para atuar nesses pontos, mas com foco principal na regularização do abastecimento. Hoje, a maior dificuldade que a gente tem encontrado aqui nesse primeiro momento, né, como você bem colocou, que a gente chegou aqui no finalzinho do ano passado, né? E o primeiro momento é a gente entender o que é que está acontecendo com o abastecimento. Então, a gente parou para fazer um levantamento e identificamos que uma dificuldade que a gente tem de oferecer a água com qualidade e pressão suficiente na torneira do cliente é por conta do desenvolvimento de Mossoró, que de repente foi muito rápido, foi muito grande e não se conseguiu setorizar. E o que a gente identifica que Mossoró precisa hoje é de uma setorização. Para que você entenda melhor, Vanugo, um exemplo disso. A mangueirinha do seu jardim, lá da sua casa, né? Quando você abre a torneirinha do seu jardim, lá no final, aquela água ela não chega de imediato. Você abre, você fica esperando um tempinho lá, né? Para que ela chegue. E quanto maior essa mangueirinha, mais demora ela vai chegar lá. Então, assim, quando eu diminuo
essa mangueira do jardim, essa água ela chega com mais velocidade e ela chega com mais pressão. Então, o que a gente precisa fazer é isso. A gente precisa setorizar alguns bairros, que hoje a gente tem mais reclamações, que no caso Paredões, Barrocas, Bom Jardim, Abolições, né, 1 e 2, e Santa Delmira, que as nossas reclamações. É importante a gente dizer também que Mossoró não é um caos de abastecimento, não. Mossoró tem pontos que tem água regularmente, 20 e 24 horas, tem pontos que a gente tem água 24 horas, entendeu? Agora, nós tivemos, né, um problema num poço que gerou alguns transtornos, isso é fato. Mas que o volume de água que a gente tem hoje em Mossoró, com as setorizações, é sim suficiente para a gente distribuir água a contente, com pressão e com qualidade. Bem, vamos de informação. Nós temos aqui informação para você que acompanha aqui o nosso cenário político TCM. O eleitor que não compareceu ao segundo turno das eleições municipais desse ano de 2024, atenção, hein? Você precisa justificar a ausência até amanhã, terça-feira, dia 7. Em 27 de outubro passado, os eleitores de 51 municípios do país, sendo 15 capitais, votaram nos candidatos que foram para o segundo turno. A justificativa de ausência é necessária somente para quem tem a obrigação de votar. No Brasil, o voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para pessoas analfabetas com idade entre 16 e 18 anos e maiores de 70 anos. O prazo de 60 dias desde o segundo turno também vale para quem estava no próprio domicílio eleitoral e não votou por algum motivo justo. Nesses casos, é necessário anexar a documentação que comprove o motivo da ausência à eleição para análise do juiz. O juiz eleitoral responsável, né, pelaquela área do eleitor faltoso. Cada turno eleitoral é considerado uma eleição independente pela Justiça Eleitoral, para efeito de comparecimento. Por isso, o eleitor deverá justificar separadamente o não comparecimento em cada um dos turnos. O prazo para justificar a falta do primeiro turno das eleições do ano passado, sem implicação de multas, foi encerrado em 5 de dezembro. E uma outra informação, o INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social e a Previdência Social vão dar início a um pente fino para revisar 802 mil aposentados por invalidez, hoje chamada de aposentadoria por incapacidade permanente. A revisão seguirá a regra legal e convocará beneficiários que não possam ou que não passaram por perícia médica há mais de 24 meses, ou seja, 2 anos. A medida integra os esforços do governo federal para economizar 10 bilhões de reais com cortes de benefícios indevidos, anunciado em 2024. Aspas, a lei manda fazer e eu cumpro a lei, foi o que afirmou o presidente do INSS, o Alessandro Stefanuto, em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. O Instituto não divulgou a data de início, mas fontes disseram à reportagem que as convocações devem começar em março. Elas serão feitas por meio da rede bancária, quando o cidadão for receber o seu benefício mensal. No extrato deverá vir a informação de que é necessário marcar uma perícia de revisão. A convocação também poderá ser feita pelo aplicativo ou site do INSS, por carta, SMS ou até mesmo por meio de edital publicado no Diário Oficial da União. Antes de começar a convocar os aposentados, a Previdência e o INSS devem publicar as regras da revisão, a exemplo do que fizeram com o pente fino no auxílio-doença e no BPC, benefício de prestação continuada, em 2024. Mas calma, cuidado nas fraudes. Então, não comece a responder pergunta agora sobre revisão de benefícios, não vá clicar em links aí que você recebe pelo WhatsApp, por SMS, ligações telefônicas pedindo para passar documentos, números de documentação. Respire um pouco, isso deve acontecer lá para março e vai acontecer de uma forma bem natural, sem necessariamente irem atrás de você de uma forma bem enfática, como acontece nos golpes, né? Então, cuidado para não cair em golpe
neste momento em que se fala sobre esta revisão nas aposentadorias, tá bom? Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o gerente regional da CAERN, com sede aqui em Mossoró, Regional Oeste, Herbert de Souza. Herbert, você falou no bloco passado que existe um problema de setorização aqui em Mossoró e veio depois do problema no Poço 11, se não me falha a memória, né? E como é que se dá esse trabalho agora de setorização? O que é que deve ser feito? Vai ser desligado alguma área? Vai ser feita uma composição com outra área? Vai ser feita alguma obra neste sentido? O que é que a CAERN pretende fazer? Isso, é uma das metas, das primeiras metas, inclusive já temos um plano de trabalho, né, em ação, para a gente começar a setorização. O que é a setorização? A setorização é eu pegar um aglomerado aqui, uma certa quantidade de clientes que a gente seleciona e a gente diminui. Por exemplo, vou citar aqui exemplo para ficar mais fácil, né? A gente tem ali Paredões, Barrocas e Bom Jardim, que eu tenho ali um volume de clientes muito extenso. E um volume de água X para que eu distribua para todo mundo. Então, eu não consigo atender a contente aquela quantidade de gente de uma vez só. Então, o que é que eu faço? Eu separo, é como se eu fatiasse. É a história da mangueirinha do jardim. Eu diminuí a mangueirinha do jardim para que a água chegue mais rápido na ponta, em quem está na ponta, com precisão, né, e com pressão. Então, essa setorização. Para a gente fazer, é necessário, sim, fazer algumas obras na rua, algumas intervenções em rua, né, lógico, mas é claro que isso vai ser feito em parceria junto com a prefeitura, né, junto também com a agência reguladora, que está sempre em parceria com a gente nessas ações. E é uma ação que precisa ser feita para que a gente tente melhorar essa situação atual do abastecimento de alguns setores. Não é de Mossoró tudo, né? É esses setores que hoje a gente tem um índice maior de reclamação. Então, a gente vai precisar fazer algumas intervenções. Tem uma obra bastante aguardada aqui em Mossoró, que é a adutora, que vem de Apodi. Essa obra está em quantos % e no que ela vai impactar na distribuição de água aqui em Mossoró? Vamos lá. Essa obra, né, é uma obra que está sendo gerenciada pelo nosso setor de obras. A CAERN, ela tem seus setores. Tem a operação, que no caso é a gente, né? E tem o setor de obras. Essa obra está prevista para ser entregue no segundo semestre do ano de 2025. Os detalhes de percentual, de se ela está com quantos % de andamento, aí a gente precisa tratar direto com a gerência de obras, porque como eu sou a operação, eu só faço cobrar que ela fique pronta, eu só quero que ela esteja 100%. Que ela estando 100%, essa água vai chegar e eu vou conseguir fazer com que ela distribua para a população de forma mais, né, digamos assim, regular. Então, eu consigo dizer para você aqui, Ivano, que a previsão é segundo semestre de 2025. Qual vai ser o impacto nesse fornecimento de água a partir desta obra? Olha, assim, é um volume que é expressivo, né? Em média, 1.200 metros cúbicos hora. A gente, somado à setorização, que a gente já vai começar a executar, já tem um plano de ação, com esse volume, a ideia é que a gente, enfim, consiga regularizar o abastecimento de Mossoró de forma bem a contento. Assim, a nossa meta aqui, como eu falei, né, nós estamos aqui por uma decisão de diretoria, respaldado pela diretoria, é que a gente regularize pelo menos esses 3 pontos aí, que é abastecimento, vazamento e buraco. Tem um ponto que é muito citado por nós que acompanhamos a distribuição de água, o fornecimento de água aqui em Mossoró e também nessa regional oeste, de que não falta água. Existe justamente essa questão da gerência. Como é que está hoje a quantidade de água para distribuição? A nossa região tem uma capacidade suficiente de distribuição de água para todas essas cidades? Temos assim, qual cidade especificamente a gente está tratando? Mossoró? O volume de Mossoró, sim. É um volume que a gente consegue atender desde que a gente faça alguns ajustes dentro do sistema, como eu acabei de falar, que são as setorizações, que hoje a gente não tem os setores bem definidos. Então, a gente tem dificuldade de colocar água em certos pontos com pressão, né, suficiente para que suba na caixa do cliente.
Então, Mossoró tem um volume, sim, que é suficiente. Se a gente for para outra cidade, a gente tem que tratar os municípios de forma separadamente, né? Outras cidades, por exemplo, que nem Caraúbas, que nem Apodi, né? Aí são pontuais, essas cidades que a gente tem que tratar de forma individual. Falando sobre esse fornecimento de Caraúbas, eu sei que o senhor estava lá numa recente audiência pública e foi falado sobre o fornecimento de água também, porque lá no meu sogro, inclusive, chega água de mês em mês, ou de 15 em 15 dias. Tem que encher todos os baldes, né? Todos os reservatórios. É falta d'água ou não? Ali é um conjunto, a gente precisa gerir melhor a água de lá. Nós tínhamos um poço lá, né, que ele também não teve mais a possibilidade de produzir, a gente precisou, né, parar a produção dele, e aí a população de Caraúbas também cresceu. E o volume, a oferta que nós tínhamos diminuiu. Então, isso gera um impacto muito significativo na distribuição. Apesar de que Caraúbas recebeu recentemente uma obra bastante significativa, que inclusive de setorização, né? Então, Caraúbas é um dos sistemas que a gente está atuando, que será, de certa forma, mais fácil da gente contornar. A gente já tomou algumas ações lá e já está tendo alguns reflexos, mas a gente precisa de mais um tempo para regularizar. Lembrando que a festa de São Sebastião começa na sexta-feira, dia 10 de janeiro. Então, o pessoal lá de Caraúbas está atento a esse fornecimento de água. Um abraço aqui para o Raimundo Nonato, cinquentinha. Ele já está mandando mensagem aqui para a gente, dizendo o seguinte: boa noite, gostaria de ser recebido amanhã pelo diretor da CAERN. O problema da religação de um ramal que foi desativado em 2018. Ao pedir a religação em 2024, houve um desentendimento no valor da religação. Eu só queria a volta do ramal. A CAERN entende que é um novo ramal e eu discordei, daí o problema. Tá aí a situação. Não entendi muito bem, cinquentinha, não sei se é uma questão de residência ou se é uma questão de rua, mas aí fica para o diretor da CAERN depois vocês conversarem sobre este assunto. Estou recebendo aqui também várias mensagens. Um abraço aqui para o Janilson, está aqui conosco, já deixando o registro da audiência. Já vou trazer aqui essas primeiras mensagens, porque no próximo bloco a gente vai trazer aqui todas estas interações. Vera Nilda Pereira também aqui conosco, mandando mensagem, registrando a audiência. Boa noite, o Santa Delmira só está vindo água 2 vezes na semana e só sobe com bomba. Essa é uma problemática daquela região do Santa Delmira, Herbert? Sim, é uma problemática da região do Santa Delmira que a gente já tem conhecimento disso e nós já estamos trabalhando para a gente regularizar. Tinha pontos no Santa Delmira que nem chegava água, que hoje já chega. Agora, como eu acabei de dizer, a gente não está distribuindo água a contente, da forma como ela deve ser, com precisão e com qualidade e com pressão para subir na caixa do cliente. Isso é fato, né? Então, tem cantos que não chegam, no caso da cliente aí, que eu não me recordo o nome da cliente, né? É a Rita Paiva. A cliente aí reclamando que a água lá não chega com pressão, mas é um trabalho que precisa ser feito lá e realmente é pertinente a reclamação dela. Está chegando informação aqui no nosso cenário político TCM. Lembrando que hoje é segunda-feira, já pode contar, né? Quinta-feira a gente vai estrear o nosso Conversa de Alpendre. Amanhã eu já vou separar um trecho para você ver como é que vai ser a temporada 2025, que a gente conversou com prefeitos da região. Então, nesta quinta-feira, já tem entrevista, dia 9, 8h15 da noite, logo após o cenário político TCM, a gente conversa com Sabino Neto, prefeito de Apodi, prefeito de primeiro mandato, porém, não é um inexperiente, viu, em gestão pública. Foi secretário de saúde durante a gestão Alan Silveira, que finalizou depois de 8 anos, e a gente conversa um pouco sobre como é que é esse início de mandato, o que é que vem aí para o Carnaval. Então, muita coisa boa você vai acompanhar no Conversa de Alpendre, temporada 2025, que começa quinta-feira, tá bom? Bem, o novo prefeito de Apodi, Sabino Neto, falando, né, no prefeito, anunciou os 13 nomes que irão compor o secretariado municipal para os próximos 4 anos. Acompanhe.
Entre os nomeados estão profissionais de diversas áreas, alguns com experiência anterior na administração pública, como Juliano Marquesan, que permanece na chefia de gabinete, e Elton Rosenberg, que continuará à frente da pasta da Agricultura. Outros assumem pela primeira vez, como Clébia Gama Marinho, nova secretária de Finanças, e Laisa Cristina, que ficará responsável pela Secretaria de Administração e Planejamento. As suas expectativas são as melhores, né? A gente tem a gente já tem uma vivência na parte de administração pública e agora aceitei esse desafio à frente da pasta de Secretaria de Finanças e meu objetivo será dar mais uma questão de organização desse ponto de vista. A princípio, estou chegando para a gente ver como é que a gente pode melhorar a dinâmica também, apesar de ser uma pasta um pouco antipática, que é a parte de cobrada, né? Entendeu? Mas aí a gente vai tentar ver a melhor forma possível para ajudar. O novo secretariado foi publicado em portaria no Diário Oficial do município nesta sexta-feira, dia 3. Vale destacar que, além de todos esses nomes publicados, foi também traçado metas em reunião com o prefeito ainda nesta sexta-feira para definir os principais desafios, por onde começar e quais serviços serão priorizados. A principal dificuldade é manter os serviços ativos, principalmente dando continuidade ao que vinha sendo feito pela gestão anterior. O prefeito Sabino Neto enfatizou que a participação da equipe foi baseada na capacidade técnica e no compromisso de desenvolvimento do município. Um dos principais destaques foi a escolha de Kelly Catiani para a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, uma área que promete ganhar um novo foco nessa gestão. A gente encara com muita tranquilidade, por já ter feito um trabalho, né? Apenas a gente vai aprimorar, é uma gestão e vai dar uma continuidade, então a gente já tinha experiência de saber onde foram os erros e os acertos. Então agora a gente vai trabalhar para melhorar esse serviço à população, inovar e fazer tudo funcionar da melhor forma possível. Com a equipe nomeada e pronta para assumir, o secretariado não tem até então uma garantia de que estarão no cargo até 2028. No dia do anúncio dos nomes, o prefeito chegou a pontuar que a qualquer momento pode ser substituído qualquer um dos secretários que não apresentarem os resultados esperados. Tá, os detalhes aí da nova gestão, inclusive comentários sobre os novos secretários no Conversa de Alpendre 2025, na quinta-feira, com o prefeito Sabino Neto. Bem, vamos voltar aqui à nossa entrevista com o Herbert de Souza, gerente regional da CAERN. Cinquentinha, mandei seu número para a assessoria da CAERN, tá bom? Para desenrolar aí a situação. Vamos aqui trazer participações. Boa noite, queria saber sobre o Poço 21, o P21, que abastece o Dom Jaime Câmara. Quem manda aqui a mensagem é o José Edson Martins. Esse poço, ele, de fato, nós tivemos um problema, né? Mas ele já entrou em operação, já está funcionando, a gente já está regularizando o abastecimento daquele setor. Mas a gente trabalha com poços profundos, né? Para captar água de alguns pontos da cidade. E os poços, por serem profundos, né? Utiliza bombas muito grandes, né? Então, vez por outra, nós temos esses problemas de manutenção, que é normal. Foi o caso que aconteceu lá no P21, precisamos realizar essa manutenção, mas já foi finalizada. A gente tem aqui a participação também do Leonardo Simão. Obrigado pela participação, meu amigo, sempre aqui atento à nossa programação. Ele parabeniza ao Herbert e deseja uma boa sorte. Espero que ele faça um bom trabalho para melhorar o abastecimento, porque está realmente muito cruel. João da UPA do BH, obrigado, João, sempre aqui interagindo conosco. Gostaria de perguntar ao gerente regional da CAERN como é que está o projeto para abastecimento, distribuição de água no bairro Bacurau 1 de Apodi, tendo em vista que o bairro não é atendido pela CAERN. Positivo. O bairro Bacurau, né, vai precisar ser feita uma obra de extensão de rede lá naquele setor. Quem está à frente desse serviço é uma pessoa que faz parte, né, da nossa gestão, que é o Alfo Dionísio, também um gestor muito competente, né? Já está ciente desse problema e já está atuando para a gente trabalhar nessa extensão. Veranilda Pereira, P21, foi o que o senhor acabou de falar, né? Já Isso. Voltou a operar? Já voltou a operar. Quem também está aqui conosco, mandando mensagem, deixa eu ver aqui, boa noite, Vonúvio, Ranieri. Gostaria de perguntar ao diretor da CAERN por que falta água muitos dias, quando é duas vezes por semana, e a conta vem muito alta. É como se eu tivesse usado 10 carros-pipas por mês.
Moro no bairro Monsenhor Américo, lá em Nós, né? E perto do posto Estrela d'Alva. Isso também acontece na casa de minha mãe, no bairro Bom Jardim, na rua Delfim Moreira. O que fazer, já que eu sempre reclamo pessoalmente no escritório da CAERN? Quem manda mensagem aqui é o Ranieri Fernandes. Não, Ranieri, assim, então o consumo precisa ser visto. Assim, se ele está identificando que está pagando alto, a gente precisa avaliar o consumo dele. É importante que ele procure o escritório para entender o que é o consumo. A questão do tempo que ele relatou de desabastecimento é um problema que incomoda a gente também como companhia. Até porque nós que somos daqui, né, nós entendemos que isso é uma necessidade. É a gente regularizar isso. Então, hoje, por que esse tempo de desabastecimento está ficando mais longo? Hoje a gente passa um período de estiagem. E assim, não só a CAERN, mas como todas as companhias de água do país, em períodos de estiagem é mais complicado de se abastecer. Porque aumenta a demanda, a necessidade de aguar o jardim, a necessidade de tomar mais banho porque o calor está maior. Então, naturalmente, há esse aumento de demanda, mas não há o aumento da oferta. Então, isso é uma dificuldade que a gente enfrenta principalmente nesse período agora. Então, para que a gente consiga atender, atingir quem está lá no final, lembra da mangueirinha do jardim que eu falei no começo? Quem está no final da mangueirinha do jardim lá vai ter mais dificuldade do que quem está aqui. Então, para que essa água chegue lá, eu preciso deixar um tempo de exposição maior. Não sei se você consegue compreender, Vanildo. Mas eu tenho que deixar mais água aqui porque os primeiros clientes, eles vão pegar nessa água. Então, quando eles enchem, aí é que essa água começa a sobrar para quem está lá no final. Entendeu? Então, é mais ou menos assim. Aí, eu preciso deixar um tempo de exposição para certos setores maior, o que vai ficar um desabastecimento também maior para outros setores. Que nem no caso Bom Jardim, que ele relatou, né, que é lá na mãe dele, que passa por esse problema também de um tempo maior de desabastecimento. Com relação a essa disponibilidade de água, muitas vezes é apenas 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. A CAERN pensa em estabelecer o dia, por exemplo, quintas-feiras, determinado setor, terças-feiras, outro setor. Isso é possível de se fazer ou não? Ou um dia por semana pode ser segunda, terça, ou quarta, ou quinta, ou sexta, pode ser de manhã, de tarde, de madrugada, porque muitas pessoas também relatam que chega água a partir de 1h da manhã e vai até 5 horas. É possível de se estabelecer isso e de se comunicar ao cliente? A ideia é que a gente consiga regularizar isso. Nesse momento, como eu falei no início do programa, nós estamos fazendo esse levantamento, esses apanhados, esses estudos com a setorização, porque com a setorização a gente consegue ter isso de forma mais concreta e a gente determinar. Hoje, eu preciso minimamente distribuir essa água para o cliente. A forma que a gente tem hoje é essa. Aí, o ciclo, ele não é par. O ciclo, ele é ímpar, pela quantidade de bairros que eu preciso. No caso, Bom Jardim, Paredões, Barrocas, Abolições 1, 2 e 3, Santa Delmira e adjacente. Então, não é ímpar o ciclo. Então, eu não posso determinar que seja, por exemplo, segunda e quinta. Quando eu começo a abastecer um bairro, eu tenho que girar todo o ciclo de abastecimento e voltar. E como ele é ímpar, ele vai sempre cair num dia da semana diferente. Tá. Uma outra questão que é muito importante neste período do ano. Eu acabei de falar que a festa de janeiro lá em Caraúbas começa dia 10. Então, haverá uma concentração maior de pessoas na cidade. Tibau, praticamente Mossoró se muda, né, durante este período de verão. Mas existe a questão da consciência do uso da água. Como é que a CAERN trabalha isso? Fornecer água, pedir a consciência das pessoas. É quente, a gente sabe disso, mas a água nesse momento é limitada. Como é que funciona isso? Olha, assim, a gente sabe que nesse período realmente Mossoró praticamente se muda para Tibau. A gente que é daqui sabe muito bem disso, né? E isso, quer queira que não, para aqui para o sistema de Mossoró, ele gera uma certa folga. A gente consegue abastecer melhor, porque muita gente migrou. Mas, assim, Caraúbas, como você estava falando, a gente também tem que focar nesse abastecimento de lá, considerando que vai ter as festas aí, né, da padroeira. A gente vai ter que focar nesse ponto lá também, falar com o nosso coordenador. Mas, trazendo para Mossoró, a necessidade de uso consciente, eu sempre costumo dizer, é um problema que é de responsabilidade da CAERN, que ela tem que oferecer água contente? Sim. Hoje eu posso dizer assim, que a gente, da forma que o sistema está, a gente não tem água
suficiente para distribuir para todo mundo 24 horas. Então, a gente tem que gerir isso. Aí é um problema da CAERN. Mas eu sempre costumo chamar a população para junto da gente, que é um problema que é de conjunto. Se a população tiver um uso consciente da água, a gente vai conseguir também distribuir essa água de forma também mais igual. Eu sempre costumo dizer isso, né? É um problema que é da CAERN, mas se todo mundo trabalhar em conjunto, a gente consegue resolver melhor. Com relação a reclamações, a gente recebeu aqui uma mensagem de um telespectador dizendo que a conta vem mais alta e outros que mesmo que a água não venha, mas ela é contada e vem o carnê não, vem a conta de água, né? Como é que é possível fazer essa reclamação? Vai lá, é só no escritório, é por aplicativo, é por telefone? Como é que é possível esse contato com a CAERN? Até mesmo para cobrar a água. Olha, assim, a colocação é importante do cliente quando ele diz assim, mas se eu não consumir, só consumir menos, mas eu estou pagando a mesma coisa, né? Existe uma resolução, a CAERN, ela está respaldada numa resolução, que ela determina um volume mínimo a fornecer ao cliente, que hoje é 10 metros cúbicos. Se o cliente consumir os 10 metros cúbicos, ele vai pagar os 10 metros cúbicos. Se ele consumir menos, ele também vai pagar pelos 10 metros cúbicos. Agora, se ele consumir mais, aí ele vai pagar pelos 10 e pelo excedente. Então, às vezes, existe essa dúvida nesse entendimento. Ah, mas eu consumi menos água e eu estou pagando a mesma coisa. Mas é porque a gente existe uma taxa mínima, que é esses 10 metros cúbicos. Aí, assim, eu oriento, se o cliente tem a dúvida, ele procura os escritórios da gente, procura os canais digitais. Estamos, inclusive, com a nova agência digital, que ele pode entrar lá e fazer a sua reclamação para tirar a sua dúvida. A agência reguladora de Mossoró tem atuado junto à CAERN? Ah, tem sim. A agência reguladora, junto com a prefeitura, né, que são parceiros nossos, tem atuado sim e que é pertinente. A agência reguladora, ela tem sim que fiscalizar. Eu acho que todos os serviços, eles têm que ser fiscalizados para que a prestação de serviço ela seja com mais qualidade. Eu entendo. Bert, a gente está chegando no finalzinho aqui da nossa entrevista e aí, como a sua primeira entrevista, começo do ano, um novo ciclo, quando a gente convidá-lo novamente, em dezembro, o senhor vai estar dizendo aqui no nosso programa que o abastecimento de água de Mossoró melhorou ao longo de 2025? Rapaz, espero que sim. A nossa expectativa é essa. Eu vou dizer que sim. Eu sou muito otimista. Eu vou dizer que o trabalho, o plano de ação que nós estamos fazendo é para a gente atingir essa meta. Como eu falei no começo, como é uma decisão de diretoria, que está respaldada por essa diretoria, a equipe hoje que está composta, eu, o Alisson Dionísio, o próprio Diego Rebouças, são pessoas que são muito comprometidas e estão dispostas a fazer a diferença, a regularizar o abastecimento de Mossoró. Também queria aqui deixar pontuado que as equipes também, elas são também assim, muito comprometidas, né, com a população. Existe um problema que a gente tem que tratar, que já conversamos aqui, que as equipes também, assim, assumiram isso, né, abraçaram a ideia e estão dispostas, né? Então, vai ser um trabalho em conjunto, de união, que a gente vai unir as forças internamente, gestão e operação, para até o final do ano a gente ter um cenário bem diferente do que a gente tem hoje. Vamos trabalhar para isso e vamos fazer. E, claro, o cenário político vai acompanhar tudo de perto e informar você aqui, telespectadora, telespectador. Herbert de Souza, gerente regional da CAERN Oeste, muito obrigado por ter vindo conversar conosco. Boa sorte nessa missão e fica sempre o espaço aberto aqui para mais informações no cenário político TCM. A gente é que agradece o espaço aqui, Ivano, né, para a gente esclarecer que, às vezes, as pessoas elas não conhecem muito bem como funciona internamente a CAERN. Então, a crítica ela é importante, ela tem que ser feita, né? Mas, às vezes, você precisa também conhecer para você criticar, né? Você tem que ver os dois lados. E, assim, a CAERN, como eu já falei, os nossos colaboradores sempre são muito empenhados. E eu só tenho a agradecer a você e o espaço aqui e digo que estamos sempre à disposição para a gente trazer aqui os esclarecimentos e trazer aqui os problemas e colocar na mesa e resolver. Obrigado, seja sempre bem-vindo. Muitos, inclusive, da CAERN não conheciam e agora estão conhecendo o Herbert. Então, você que nos acompanhou hoje, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Um abraço.